estresse, ansiedade ou burnout. Você está percebendo algumas diferenças em você, mas você não sabe aonde você se enquadra? Então fica aí que eu vou explicar para você a diferença entre cada um desses quadros. Olá, eu sou Eliana Alves Lima, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. No dia a dia, na correria que a gente vive, um excesso de demandas, um excesso de cobranças, muitas vezes fica difícil entender o que você está sentindo. Você só percebe que você não está funcionando da mesma maneira que você funcionava. Mas às vezes você acha que é estresse, às vezes você acha que é ansiedade, às vezes você acha que é um quadro maior, um esgotamento mental, burnout. Vamos entender de fato a diferença entre cada um deles? O estresse, normalmente, ele é ligado a uma situação específica, a uma demanda que você vai enfrentar. Seja uma reunião com alguém importante da empresa onde você trabalha, seja uma prova que você vai fazer, uma entrevista. Ele tem começo, meio e fim. Esse estresse, ele acontece ali enquanto você não passa por aquela situação, por aquele evento. Normalmente, quando acaba aquela situação, acabou a reunião, terminou a prova, a entrevista, aquela situação passa. Esse é o estresse agudo. O problema é quando ele é constante e que aí a gente chama de estresse crônico. Esse estresse crônico pode levar ao burnout. Mas vamos falar agora sobre a ansiedade. A ansiedade está mais ligada à antecipação. É quando a mente começa a projetar o que pode dar errado. Preocupação excessiva, dificuldade de desligar, sensação de alerta constante, foco no futuro, mesmo quando a situação ainda nem aconteceu. E é bom a gente lembrar que ansiedade não é algo ruim. Eu já ouvi centenas de pacientes me falando assim: Eliana, eu não quero mais sentir ansiedade. E isso não é possível. A ansiedade, em um nível adequado, ela é ótima, ela faz você se movimentar. O problema é quando essa ansiedade ela é excessiva, acaba atrapalhando o seu dia, acaba fazendo com que você, muitas vezes, evite algumas situações porque você acha que não vai dar certo, porque você acha que você não tem condições, você começa a pensar em termos de e se não der certo, e se acontecer assim, e se acontecer de outra maneira. Mas se a sua ansiedade, ela é aquela ansiedade do dia a dia, você vai trocar de carro e você não viu a hora de pegar esse carro novo, ou você fez uma entrevista de emprego e você ali quer saber qual é o resultado, isso é natural, é esperado. Ou você está em um emprego que é ruim e você começa a buscar, né, algo novo e aquilo ali te dá uma certa ansiedade, onde vai ser, o que eu preciso, isso é positivo, gente. Então, ficar sem ansiedade não é possível. A ansiedade, ela faz a gente funcionar, desde que ela esteja dentro de um enquadre que não deixe a vida disfuncional. Sobre o burnout, né? Então vocês viram eu falar que um estresse crônico, ele pode levar a um esgotamento. O burnout, ele é um estado de esgotamento mais prolongado. Ele não aparece de um dia para o outro. Ele é caracterizado por uma exaustão emocional persistente, redução de energia, dificuldade de se envolver com o trabalho, sensação de ineficácia. É quando o sistema já não consegue mais sustentar o nível de exigência. Quando você está nesse esgotamento mental, muitas vezes você começa a questionar a sua competência. Muitas vezes você começa a questionar se você ainda deseja executar aquela função. E isso pode ser resultado de um excesso de cobrança. Normalmente, as pessoas que sofrem de esgotamento mental são pessoas que se exigem demais, são pessoas que se dedicam demais às suas funções. Então, para lidar com isso, é importante que você avalie o quanto você está sendo exigente em demasia nas suas autocobranças. Então, para ficar claro, estresse agudo é uma resposta a uma demanda específica. Reunião, avaliação, algo que vai acontecer. Ele vem e passa assim que aquela demanda terminou. A ansiedade, ela está ligada à antecipação, a uma previsão que normalmente é negativa de uma situação
e isso acaba deixando você nesse estado de uma certa preocupação, de um certo exagero em relação àquilo que vai acontecer. E o burnout é um estado de esgotamento prolongado, não é apenas o cansaço, não é apenas não conseguir se sentir bem no seu trabalho, é algo bastante acumulado. É um cansaço que não passa com o descanso, é um questionamento sobre a sua competência, é um envolvimento, né? Apesar desse questionamento, existe um envolvimento muito grande para que aquilo saia de uma maneira perfeita ou muito bem feita. Então, é importante que você saiba a diferença entre cada um desses elementos para poder reconhecer o que está acontecendo com você. E se você tiver dificuldade, procure um profissional da área de saúde mental, converse. É sempre importante que a gente entenda a sua história. Não é tão simples assim, isso é estresse, isso é ansiedade, isso é burnout. Às vezes mas em alguns quadros a gente precisa entender, pode ser que exista uma mistura. A gente costuma dizer, né, que em saúde mental a comorbidade é a regra, não é a exceção. O que é comorbidade? É quando duas coisas acontecem juntas. Então, ter estresse, ansiedade e burnout pode sim ser que você esteja em um quadro como esse. Então, assim, na dúvida, não hesite, procure um psicólogo, procure alguém da área de saúde mental que vai saber conversar com você, que vai buscar a sua história, tentar entender quando começou, quando se agravou, para poder ajudar você a sair disso. Então é isso, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, @psicóloga Eliana Alves, lá tem uma série de temas, tem uma série de posts. E tem também o meu site, www.psicologaelianaalves. Lá você consegue conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, os meus consultórios e a minha equipe. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, que assim você vai ajudar esse conteúdo a chegar a um maior número de pessoas. Então é isso, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo.